Quem está chegando para conversar com a gente sobre um levantamento do Observa DF, que analisou a percepção sobre a segurança pública aqui na nossa capital, é o professor da UNB e pesquisador Frederico Bertolini. Frederico, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes, um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso, muito obrigada pela disponibilidade. Vamos falar então um pouco sobre essa pesquisa que está tentando entender os índices de criminalidade, mas especialmente a percepção que os brasilienses têm sobre a segurança pública. Tem um dado, vários dados, nos chamaram a atenção nesse estudo super interessante, mas um deles indica que mais da metade dos brasilienses perceberam um aumento na criminalidade aqui na capital nos últimos 12 meses. De fato é isso? Quais outros dados te chamaram mais a atenção? Fala um pouco para a gente sobre essa pesquisa, Frederico, por favor. Isso, a pesquisa desse mês sobre violência, criminalidade, percepção de segurança, ela está dividida em duas partes. Então, nós pegamos dados da Secretaria de Segurança Pública, dados objetivos, recalculamos as taxas a partir dos novos dados de população do censo, então não tem muita novidade em relação a esses dados, porque eles já são públicos e conhecidos, fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, e nós contrastamos esses dados com uma pesquisa inédita sobre percepção. Então, nós perguntamos a uma amostra de 1.001 pessoas moradoras do Distrito Federal, ou seja, uma amostra representativa da população, bastante robusta, sobre percepção e sobre também vitimização, ou seja, o que elas afirmam, crimes que elas afirmam já terem sido vítimas. O que a gente pôde perceber foi, de fato, um contraste bastante grande entre os indicadores materiais, objetivos. Por exemplo, violência letal vem diminuindo bastante no Distrito Federal, ou seja, a situação está melhorando. Lógico, qualquer crime que haja é preocupante e deve ser alvo do nosso olhar, Mas, de fato, há uma queda bastante relevante desse tipo de criminalidade, também crimes contra o patrimônio em queda no Distrito Federal, mas, em contraste a isso, existe uma percepção ainda de insegurança por parte da população. Esse dado que você trouxe sobre a percepção de criminalidade nos últimos 12 meses é bem curioso, porque, de fato, bem mais da metade, 63% das pessoas acreditam que a criminalidade aumentou no Distrito Federal. Mas quando a gente pergunta o que elas acham sobre a criminalidade na sua vizinhança, ou seja, na área ali mais próxima da casa das pessoas, veja, 30% apenas das pessoas acham que aumentou a criminalidade. Então elas percebem esse aumento, mas não necessariamente ele está baseado num dado concreto e efetivo do que acontece, Existe uma dissociação aí entre a percepção e a ocorrência dos crimes, ou entre a tendência dos crimes. Tem um outro dado material objetivo também que está em contraste, que está indo para outro lado, está caminhando em sentido oposto e muito preocupante, que teve aumento nos últimos anos, que foi estupro e a manutenção da violência doméstica. Então, dois crimes essencialmente vinculados à questão de gênero, aí associados à mulher, que preocupam bastante no Distrito Federal e que estão em contraste com esses outros crimes, aumentando em vez de diminuindo. Professor Frederico, que interessante essa pesquisa, Porque muitas vezes a sensação de insegurança ela pode ser até pior do que a insegurança em si, porque isso vai provocando travas nas pessoas, E essa pesquisa justamente traz isso, mostrando que moradores aqui do nosso Distrito Federal passaram a assumir padrões e vivências condicionadas pelo medo, segundo essa pesquisa. O que está acontecendo? As pessoas estão com medo de uma insegurança que às vezes não é tão real assim. Qual é a consequência disso no dia a dia das pessoas, professor? Perfeito, Diego. Mais de 70% das pessoas mudam as suas rotinas de sair à noite, de ir para algum lugar em que haja venda de bebida alcoólica, ou seja, elas de alguma maneira sentem amedrontadas por conta da possibilidade de sofrer algum tipo de violência. E o que é muito curioso também, como você trouxe, não necessariamente isso está relacionado com o dado concreto. A gente tem, por exemplo, em relação à criminalidade violenta, uma diferença ainda muito marcante
entre as áreas mais ricas da cidade e as áreas mais pobres da cidade. Ou seja, a violência é maior nas áreas mais pobres e é menor nas áreas mais ricas. E também, não só crimes contra a vida, mas crimes contra o patrimônio também. Mas, curiosamente, as pessoas das RAs mais ricas, elas se sentem tão inseguras quanto as pessoas das RAs mais pobres. É como se não tivesse diferença para as pessoas, essa probabilidade, apesar da probabilidade de ocorrência do crime ser baixa, ela não percebe essa probabilidade como baixa, porque ela consome jornal, ela tem acesso à notícia, ela sabe que acontecem coisas no Distrito Federal e às vezes acredita que essas coisas que acontecem no Distrito Federal podem acontecer com ela também, mesmo sendo uma probabilidade muito baixa. Isso é um elemento. Agora, também tem um outro ponto em relação a esse medo das pessoas de saírem que vale ser tratado, que é o fato de elas estarem expostas, às vezes não a um crime de maior potencial ofensivo, um assassinato, por exemplo, mas a outros crimes que a gente também capturou na nossa pesquisa, como, por exemplo, insulto, ofensa. Então, aproximadamente ali 17% das pessoas disseram ter sido alvo de algum tipo de assédio desse gênero, de um grau de sociabilidade um pouco mais violento. Então, assim, as pessoas elas podem também perceber essa saída, essa exposição como um elemento a mais de risco de sofrerem algum tipo de insulto, algum tipo de violência, às vezes até mais simbólica, menos objetiva ali, mas que também incomoda e dificulta a vida delas e faz com que elas prefiram ficar recolhidas em casa, que atrapalha a economia, né, e que acaba gerando uma bola de neve, porque ao passo que os espaços são menos ocupados, de fato a sensação de segurança vai aumentando, né? Quanto mais ocupados os espaços, quanto mais viva a cidade pudesse ser mais ocupada, ela acaba se tornando também mais segura, né? Professor, se o senhor me permite a comparação, isso me faz lembrar, às vezes, o medo que muita gente tem, e às vezes eu me incluo nesse, do medo de avião, né? Então, assim, a pessoa tem medo de andar de avião porque acha que o avião pode cair. Os dados concretos indicam que isso acontece dentro de um universo, enfim, uma coisa pífia, mas quando cai um, aquilo justifica o medo. Tá vendo como pode cair? Né? É exatamente isso. É um pouco disso isso aí, né? Se a pessoa vê um crime no jornal, ela tá vendo como a insegurança tá grande, e aí tem que ter esse olhar global para enxergar tudo. Claro que nós não estamos aqui, em hipótese alguma, como o senhor bem disse, professor, minimizando nenhum tipo de crime, né? Oi? Professor? Oi? Pronto. Eu perdi só a última coisa. Não, eu só fiz o comentário. Isso, eu só fiz o comentário dizendo que nós não estamos, em hipótese alguma, minimizando nenhum tipo de crime aqui. É só mesmo fazendo essa análise global. Esse é o tipo de dado, assim, que a ocorrência de um já é preocupante. Exato. Você vê os dados, o Distrito Federal, ele tem até uma incidência menor de violência sexual em relação a outros estados do Brasil, né? Mas é altíssimo ainda e teve um aumento. Então, qualquer ocorrência de crime, ainda mais que tenha um potencial ofensivo maior, ela é extremamente preocupante. As pessoas elas não estão dissociadas da realidade. A questão é que, de fato, em termos comparados, o DF ele vem numa trajetória muito virtuosa de redução dessa criminalidade, mas ainda assim existe e em níveis que, a depender do crime, por exemplo, esse de violência sexual e de violência doméstica que a gente destacou, eles são muito altos, o que, inclusive, é importante destacar, faz com que mulheres se sintam ainda mais amedrontadas de sair, e elas acabam mudando mais do que os homens as suas rotinas, né? Normalmente, todas as pesquisas do Observa DF, elas costumam identificar diferenças marcantes de renda, de idade, de raça, cor. Nessa, especialmente, de percepção, nós não identificamos isso para outras variáveis, só para gênero. Então, na percepção de segurança e na mudança de atitudes, né,
A única variável que impactou verdadeiramente, estou falando só de percepção, né? Não da ocorrência de crime. Na ocorrência de crime, realmente tem esse gradiente aí relevante por RA de moradia. Tem RAs que são, de fato, mais... tem uma incidência maior de crime do que as outras. Mas quando a gente vai olhar para a percepção, é basicamente gênero que faz essa diferença. As mulheres se sentem mais inseguras e elas mudam mais as suas rotinas. É isso mesmo, essa é a realidade. Professor Frederico Bertolini, ele que também é pesquisador do Observa DF, muito obrigada por essa entrevista, parabéns a vocês pela pesquisa. A gente está sempre de portas abertas aqui para o Observa DF. Eu que agradeço, e a gente também está disponível para vocês sempre para tirar dúvidas e apresentar dados sobre o Distrito Federal. Muito bom, 8 horas e 52 minutos.